Que momento entrar no trade? Que momento sair do trade? Essas são perguntas comuns que todo trader faz. Ventarp chama de 1R e esse é o seu modelo mundialmente famoso de gestão de risco. Você quer saber um pouco mais? Vem comigo. Você não pode fazer trade sem conhecer o 1R. Esse cara aqui, Ventarp, nada mais é do que um dos maiores coachings de traders nos Estados Unidos. Ele é escritor, fala muito sobre gestão de risco, realmente é uma referência. Eu tenho um conteúdo falando aqui sobre gestão de risco, maneiras de você não quebrar na bolsa, e eu falo também um pouco mais sobre Ventarp. Assista lá, vai ser muito importante. Aqui a gente vai falar sobre esse modelo aqui, 1R. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal e ativar as notificações. Conteúdos como esse são feitos com frequência. Eu tenho certeza que você vai gostar de ser lembrado. Gratidão por valorizar todo o nosso conteúdo. Vamos falar sobre o 1R? Vamos lá. Ventarp criou o modelo 1R. Esse modelo fala sobre o cálculo de risco e retorno. Cálculo de risco e retorno nada mais é do que o payoff de uma operação, de um trade, de uma estrutura que você montar aí. Então, quando a gente fala sobre essa condição, esse cálculo de risco e retorno, é interessante a gente poder simular e você simplesmente aprender um modelo de gestão de risco para que você possa ser disciplinado. Então, esse conteúdo ele vai ser muito importante para quem está chegando no mercado financeiro. Você precisa ser disciplinado em algum modelo de gestão de risco. E também, para você que já está fazendo trade no mercado, mas ainda está pescando um pouquinho da ideia de cada um, de como fazer uma gestão de risco, e ninguém, de repente, deu tanta importância para você quanto a isso. Galera, anote isso. Gestão de risco é mais importante do que ganhar muito dinheiro na bolsa, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre o 1R. Esse é o modelo do Ventarp e a gente vai simular de maneira prática aqui. Então, a primeira simulação é sobre o quanto você teria de patrimônio aí, de capital. Eu coloquei uma base de 10 mil, tá? No qual a gente vai simular 1% do capital e 5% desse capital. Mas antes da gente realmente preencher os dados aqui de quanto seria uma entrada, uma saída, um alvo e a gestão de risco, a gente vai pegar aqui um gráfico, tá, de um ativo, BOVA11. Se você ainda não conhece o que é essa ETF ou qual é esse ativo, qual é o BOVA11, é interessante você assistir esse conteúdo que eu falo sobre as ETFs. É uma das melhores maneiras de você ter renda passiva no mercado. Assista, esse conteúdo ficou muito bom. Então, o BOVA11 ele é uma ETF, como eu disse, e ele está, nesse momento, numa tendência, num canalzinho de baixa. Aqui está uma tendência secundária. Qual observação a gente pode fazer, tá, a respeito desse gráfico? O ativo parece, olha aqui, ó, está querendo ter um rompimento desse canal, um rompimento de alta. A gente vai ter uma confirmação um pouco melhor desse rompimento caso o ativo confirme um pivô de alta. Se você ainda não conseguiu observar essa possibilidade, eu vou te mostrar aqui. Vamos dar uma olhada. Ok. Olha lá. A gente pode ter a possibilidade disso aqui acontecer, ou não. Pivô de alta. Segundo a teoria de Dow, o pivô confirma a quebra da tendência, a mudança da tendência. Então, essa tendência pode passar a ser lateral ou uma tendência de alta. Então, a nossa atenção maior nesse momento para a alta seria aqui, ó, um rompimento desses topos anteriores. E isso fica em que patamar? Olha lá, R$ 95,80. Então, vamos preencher a nossa planilha aqui.
R$ 95,80 seria o nosso preço de entrada, ok? Vamos voltar. Anderson, eu já tenho entrada, preciso ter a saída, ok? Então, a nossa saída eu vou colocar com base no candle anterior, tá? No último pregão. E a gente está falando aqui, ó, de uma abertura, de um fechamento em R$ 94,54. Então, para baixo desse patamar, não me interessa mais ficar nesse trade. Então, eu vou colocar aqui, ó, 94,54 centavos, tá? Vou botar 94,50 para ficar bem arredondadinho aqui, fácil o cálculo. Observem que a gente tem um payoff, uma relação ali entre a entrada e a saída de R$ 1,30, tá? E aí a gente vai traçar aqui o que poderiam ser os nossos alvos, tá? É dessa maneira que a gente vai construindo uma entrada na operação, ok? Eu vou usar um indicador técnico de preço, que é a projeção de Fibonacci. Eu também tenho um conteúdo falando sobre Fibonacci, explicando aí como traçar e como utilizar esse indicador, beleza? Eu vou deixar aqui uma projeção de Fibo e eu vou observar como nosso possível alvo esse patamar aqui, ó, R$ 96,79. Esse seria o ponto de Fibo e 100% do movimento, R$ 98,49. Então, vou lá colocar nosso alvo, R$ 98,50. Esse seria o nosso alvo, essa nossa entrada e esse o nosso stop, a nossa saída no gerenciamento de risco. Beleza? Esse conteúdo, essa planilha aqui vai ficar disponível para você poder acessar. Fique bem tranquilo. É legal para você ter esse conteúdo salvo realmente, tá? Então vamos lá. Investindo 1% do meu capital, e isso é um insight importante, né? Não invista mais do que 1% em cada trade que você faz, para você ter também uma boa gestão desse risco. A gente estaria investindo R$ 100, beleza? Se minha entrada é R$ 95,80, eu estaria comprando aí um lote. Que tipo de lote? Fracionado, tá? Então tá aqui, ó, BOVA11, F, compraria um lote. Isso, nessa relação aqui, a gente estaria envolvendo quantos por cento do meu patrimônio líquido? Olha lá, 0,0130% só nessa operação, ok? Então, a gente tem um alvo aqui, uma relação de risco-retorno de 1,30, e a gente teria aqui a possibilidade desse alvo até R$ 98,50. Então, quando a gente fala sobre o 1R, a gente está falando aqui sobre um lucro. Esse lucro seria nada mais do que o alvo menos a entrada. A gente está falando um lucro de R$ 2,70 para um stop de R$ 1,30. Onde é que eu quero chegar com isso? Nesse tipo de condição, observe que eu simulei uma condição, o mercado está até ativo nesse momento, a gente estava fazendo essa simulação com o mercado aberto. Nessa estrutura, a gente teria exatamente isso aqui, ó. E é aqui que eu quero que vocês deem atenção. 2 R's, tá? Olha aqui, ó. Olha aí, 2 R's. E aqui entra a explicação do que é esse modelo 1R do Ventar, tá? Então, o que é esse modelo 1R do Ventar? É o quanto eu tenho na minha relação de risco-retorno e quantos múltiplos desse R eu iria buscar na minha operação. Então, eu tenho um R de 1,3, tá? E eu tenho um R, o múltiplo do meu retorno, tá? A minha possibilidade de lucro de 2, pouco mais de 2 R's. Então, tecnicamente, eu quero que você entenda o seguinte. Agora, você vai entender onde eu quero chegar. Você está buscando mais no lucro
do que você tem de possibilidade no seu prejuízo. Esse é o cálculo do modelo 1R de Venn Tarp. É o quantos R's, quantos múltiplos de R's você faria numa operação. Então, você não pode ser trader sem conhecer o 1R. Por quê? Isso vai te permitir gerir bem o seu risco, isso vai permitir que você tenha disciplina no modelo de operação e você também, sem dúvida nenhuma, pode fazer esse cálculo das maneiras e adaptar a sua realidade como quiser. Então, se a gente colocasse aqui 2%, a possibilidade seria de comprar 2 lotes e você teria tanto um retorno maior quanto também um prejuízo maior. E dessa forma você vai manejando cada trade, cada entrada. Eu fiz um exemplo aqui baseado no BOVA11, tá? É só um ativo, você pode atuar em vários ativos, até mesmo de maneira simultânea. O que você vai precisar é de patrimônio, competência, prática e, sem dúvida nenhuma, o modelo 1R de Venn Tarp. Então, você não pode ser trader sem conhecer o 1R. Se você gostou desse conteúdo, te convido a deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agradeço bastante e te vejo no próximo conteúdo. Um abraço!